Vamos falar então sobre a prova online. No meu caso, a prova online ela foi aplicada para a turma de eletromagnetismo, foi uma das avaliações que eu realizei para essa turma. Ela me serviu para avaliar dois temas, que são as duas unidades mais extensas dessa disciplina, que são tudo relacionado com eletrostática e tudo relacionado com magnetostática. E ela foi uma avaliação do tipo individual. Ok, a preparação dessa prova ela foi feita a partir de questionários e nos NUIFs que temos o acesso ao ambiente virtual SIGA. Então, eu escolhi fazer nesse semestre a partir dessa ferramenta. Nessa ferramenta a gente tem a opção então de questionários e eu, por tema, ou seja, por prova, já que foram duas provas nesse formato, para essa turma eu escolhi separar em dois questionários por prova. Então, um era com foco mais em teoria, outro com foco mais em exercícios. O resultado dos dois questionários compunha então a nota final. O primeiro questionário então eu fiz baseado em 6 perguntas, que representavam cada uma 10% da nota final, ou seja, esse questionário representava 60% da nota final da prova, ok? Então aí tinha todo esse fator de escolher se era múltipla escolha. Eu escolhi porque poderia também ser única escolha ou dissertativa. Eu escolhi então esse questionário ser de múltipla escolha. Eu fiz questões com 5 alternativas por escolha. É, Deixei para os alunos terem 2 tentativas para realizar esse questionário, com um tempo máximo de 60 minutos por tentativa. Então, quer dar uma média de 10 minutos por pergunta. O segundo questionário eu fiz um questionário de caráter discursivo, mas eram sobre perguntas de cálculo. Foram feitas 2 perguntas com uma única tentativa de no máximo 90 minutos. Okay? Sobre essas perguntas discursivas, que eram baseadas nesses exercícios, eu preparei um banco de perguntas baseado, cuja resposta era baseada no número de matrícula do aluno. Okay? Essa pergunta ela foi feita no editor de LaTeX. Eu utilizei o software Overleaf para a elaboração dessas perguntas. E esse documento, depois de ser elaborado em LaTeX, ele gera um PDF, e a partir desse PDF eu gerava uma imagem, e isso era o que era importado lá no questionário no SIGA. Sobre como foi a execução e avaliação, os alunos eles tiveram X dias, tá? No meu caso de eletromagnetismo, foram, se não me engano, 5 dias que eles tiveram. Nessa janela então de 5 dias eles podiam fazer tanto o questionário 1, que tinha 2 tentativas, e o questionário 2. Esse período pegou um período de fim de semana, né? Então, como a gente está nesse contexto da ANPs, eu decidi ser flexível nesse quesito, né, de não restringir a execução da prova em um único dia, no horário da aula, e sim deixar para eles um melhor momento para eles se concentrarem e fazerem a prova. Cabe ressaltar então que o questionário 1, que era baseado em múltiplas escolhas, ele gerava uma nota automática, já que eu podia dizer qual dentro dessas cinco escolhas, dessas alternativas, eram as corretas, e eu já tinha então automaticamente a nota desse questionário, né? Então, eu preparei um banco de perguntas também para esse questionário, sorteadas, tá? Inclusive as tentativas não necessariamente repetiam as mesmas questões, e essa nota já era apresentada para o aluno logo depois que ele terminava o questionário. Para perguntas discursivas, eu fiz o seguinte procedimento. Okay? Então, o aluno, através do SIGA, ele submetia o seu resultado, tá? Com uma breve descrição do passo a passo. Breve, pois é chato, digamos assim, colocar textualmente num teclado, né? Toda uma pergunta que é relativamente extensa, né?
Aí o aluno tinha a opção de enviar um rascunho do procedimento via um outro link de tarefa no SIGA. E isso podia servir para o professor no momento de uma avaliação. Então, por exemplo, se o aluno tivesse um resultado errado, eu podia ir lá conferir se talvez esse resultado era produto de de um cálculo errado em alguma parte do procedimento que não invalidava totalmente o resultado, a pergunta, né? A validez da pergunta. Uma coisa interessante, então, para mim, que facilitou bastante a correção, foi que, como todas as perguntas, nesse caso de cálculo, né, discursivas, foram feitas a partir de matrícula, eu fiz um script, nesse caso na linguagem .m, eu utilizei o software Octave, para que ele, a partir do tipo da pergunta, ou seja, eu fiz N questões, então eu colocava ali qual era a questão, e ele pedia para mim o número de matrícula. Então eu ia lá, colocava o número de matrícula e ele me apontava o resultado final da pergunta. Então eu comparava, eu fiz uma tabela que comparava o resultado do aluno com a minha, e se tivesse uma margem de erro muito pequena, porque somente depende da aproximação decimal que o aluno utilizar, aí eu considerava como certo. Okay? Então realmente esse script ajudou bastante, de acordo com aquilo que eu já tinha previsto de fazer uma prova meio que individual, certo? Por causa do resultado ser baseado no número de matrícula. Além de todo aquele sorteio, né, de banco de perguntas. Então assim eu compunha uma pontuação finalmente, tá? E eu dava também um feedback para o aluno via SIGA sobre aquela pergunta em específico, dizendo mais ou menos qual foi o caminho, no caso de ser incorreto, né? Qual foi o caminho que invalidou a sua resposta. Então, mais ou menos aqui mostrando a tela do meu SIGA, isso aqui foi então como foi repassado as orientações para os alunos, certo? Essas provas aconteceram em 2 semanas diferentes, de eletrostática e magnetostática. E eu passei aqui as orientações gerais. E aqui é muito importante, então, dizer que quanto mais claro, né, se passarem essas orientações, menos chances de erros e interações durante o procedimento da prova. Tá? Porque houve, sim, até porque era a primeira vez que eu estava utilizando essa ferramenta aqui, esses questionários. E aí, então, no período da avaliação, né, foram disponibilizados os questionários. Os questionários, então, como eu falei, foram divididos em 2 tipos. Né? Então, por exemplo, o questionário 1 e o questionário 2 para a prova de eletrostática. Cada um de múltipla escolha e outro de perguntas discursivas. Tá? Eu também fiz um questionário de ambientação. Tá? Isso foi sugestão de um colega meu, o professor Daniel, certo? Que serviu para aqueles alunos que não tinham feito também nenhuma prova, ok? A partir do questionário do SIGA. Então, aí eles se ambientavam com respeito a como o ambiente do SIGA ele contabiliza o tempo, né? Porque, por exemplo, tem uns 60 minutos para eles elaborarem um questionário. Então, tem um contador, tem um timer ali que eles visualizam, então, para eles estarem ambientados com isso. E também com o tipo de pergunta, né? Então, eu coloquei nesse questionário de alimentação algumas perguntas, tanto de múltipla escolha como discursivas, e fiz uma descrição de como elas teriam que ser, é, respondidas. Inclusive, dentro do próprio questionário, a gente pode incluir, então, um modelo de resposta, sobretudo nessa parte discursiva. Então, as orientações aqui da prova discursiva incluíam um exemplo de resposta, okay? Que eu colocava aqui e algumas sugestões, né? Como ter o número de matrícula na mão, como ter o papel de rascunho na mão, antes de começar a prova, certo? Sobre o overleaf, então aqui tenho aqui o exemplo de como eu preparei o meu banco de perguntas, certo? E aqui vocês podem ver, como, por exemplo, nesse problema 1,
é que o resultado está baseado num número de matrícula, né? Então, por exemplo, os dados baseados em variáveis, essas variáveis foram utilizadas a partir do número de matrícula, né? O último dígito do número de matrícula, os dois primeiros números de matrícula, a soma dos números de matrícula, etc. Então, as minhas impressões sobre esse tipo de prova online, foi que foi relativamente simples de corrigir, okay? Já que tinha essa opção de múltipla escolha e o script para o caso de perguntas discursivas. No entanto, você tem um tempo considerável para pensar nessas perguntas, né, de maneira que fique tudo muito claro para o aluno e que não haja chances de ter um número aí de matrícula que invalide o script, a solução do script. Né? Então, tem que ser bem pensado esse banco de perguntas, tanto de múltipla escolha como as dissertativas. Claro que o positivo é que a gente vai adicionando isso no banco e cada vez mais esse banco vai crescendo. Né? Então, quanto mais perguntas nesse banco, há menos chances de cola, porque cada aluno tem mais probabilidade de receber perguntas diferentes ao do colega. Né? Tá? Até por isso, né, eu também decidi que essas perguntas elas deviam ter um nível de dificuldade médio para alto, porque o aluno tem uma consulta e tem um tempo para ele fazer essa prova. Né? Então, isso daí a gente compensa justamente com isso, com essa dificuldade das perguntas. Okay? Eu já falei então sobre o questionário teste e sobre esclarecer o procedimento para o aluno. Uma das coisas que eu recebi também como comentários da enquete foi que alunos tiveram dificuldade em responder a pergunta descritiva, ou seja, de colocar em texto através do teclado não só o resultado numérico, mas o passo a passo. Mas eu acredito que isso tenha acontecido com os alunos que não leram direito o como fazer, o como redigir a resposta, já que eu não exigi que eles colocassem todos os passos, certo? Mas só os mais importantes e o resultado, alguns resultados parciais, mas sobretudo o resultado final numérico. Até porque isso facilita para mim no momento da correção. Também recebi algum feedback de incluir questões de única escolha, não só de múltipla escolha, porque eles alguns sentiram que o fato de uma pergunta ser avaliada como correta quando todas as escolhas, todas as respostas corretas foram realmente marcadas, né, eles se sentiram um pouco injustiçados, né? Mas isso é uma questão do professor, eu acredito que, como eu disse, tem que estar de acordo com o nível de dificuldade, né? Então foi uma escolha que eu fiz de invalidar a resposta totalmente se todas as alternativas corretas não foram marcadas, tá? Mas fica aí como uma sugestão trazida pelos alunos. Isso seria então com a prova online. Eu espero seus comentários para a gente poder trocar experiências também, porque imagino que teve professores que também tiveram experiência com questionários. Seria muito bom escutar de vocês como é que foi essa experiência.